O juiz de paz eclesiástico, ele não é aquele simplesmente que vai chegar no dia do casamento, no dia da cerimônia, vai lá na frente proferir um discurso, uma mensagem, uma pregação. Não. Ele é aquele que está preparado para auxiliar os noivos em todas as etapas daquele casamento. Só que, como eu posso auxiliar se eu não detenho o conhecimento necessário para aquilo? Qual é a legislação, qual é a lei que fala sobre o casamento civil com efeito religioso? Quais são os prazos necessários para isso? Qual a documentação que o cartório vai pedir? Qual a documentação que o celebrante vai ter? Qual a documentação que a igreja precisa ter? Bem, queridos, todas essas informações não é da secretaria da igreja apenas. Por quê? Porque se a secretaria não a detém, se a igreja não é uma igreja que já está constituída dessa forma, o juiz de paz celebrante deverá ter tais conhecimentos para que possam ser úteis aos casais que ali querem realizar seu casamento. Tudo bem? Então, conhecimento é necessário. Este conhecimento não é... Eu vejo muito isso, queridos. Me perdoem se alguém faz, mas como eu não tenho bola de cristal e não acredito nela, eu não estou falando direcionado a nenhum de vocês. Acha que ser celebrante, ou ser juiz de paz, é simplesmente chegar e fazer a celebração de casamento. Mas se você for perguntar dele coisas básicas, ele não conhece. Se você for perguntar dele sobre datas, sobre prazos, sobre documentos, sobre o Código Civil em relação ao casamento, ele não conhece essas informações. Aí alguém vai dizer, mas ele não é advogado. Não, ele é juiz de paz eclesiástico celebrante. Ele é o responsável por celebrações, inclusive o casamento religioso com efeito civil. Desta forma, ele deverá ter um conhecimento que permita com que eventuais erros que possam anular o casamento realizado na igreja não aconteçam. Então, o caminho começa no conhecimento. Se você não detém este conhecimento, você começa com uma certa dificuldade. Querido, sabe o que é que eu recebo muito? Muito mesmo. São pastores que dizem, bispo, eu preciso legalizar a minha igreja. Eu ouço muito isso. Olha, se eu fosse trabalhar diretamente com isso, o número no Brasil de pessoas que falam isso é muito grande. Só que a maioria que abriu uma igreja, desses que me procuram, falando da maioria dos que me procuram, eles não têm a mínima ideia sobre a legislação brasileira em relação à igreja. Outros pegam e estão com a igreja com atrasos fiscais. Aí ele acha que ele abriu a igreja isenta, ele não tem que declarar nada. E a igreja, então, está com o seu CNPJ inativo. Por que isso acontece? Porque ser pastor, abrir uma igreja, não é só pregar e aconselhar pessoas. A finalidade deste curso é trazer a você um conhecimento que permita que você realmente realize essa tarefa. Alguns aqui estão se preparando para ministrar cursos. Correto? Imagina você ministrando um curso e no meio daquele curso um aluno te faz uma pergunta de um assunto que você não tem a menor ideia. Ou você vai enrolar o aluno dizendo, não, irmão, é que eu já vi muito isso, é que esse assunto não é diretamente ligado ao que nós vamos fazer, mas futuramente eu vou pegar e poderei responder para o irmão. Embromation. Você não sabe, você não tem conhecimento e acha que aquela resposta que você deu vai resolver tudo. Primeiro, há de se ter conhecimento para se exercer a tarefa. Eu ouço muitas pessoas dizendo, eu estou pronto para dar aula. Eu digo amém, meu querido irmão. Meu querido, a maioria das pessoas que dizem eu estou pronto para dar aula, eles não passariam num teste de 10 minutos. Dar aula, queridos, é ensinar o que o outro não conhece. É trazer à luz um conhecimento que o outro não tem. O professor, o instrutor, ele tem por obrigação ter um conteúdo muitas vezes maior do que o seu aluno. Mas lembre-se que nós estamos num mundo em que todo mundo está ligado.
Um mundo em que você chega aqui e digita, o teu aluno está ali na sala de aula, ele digitou, você falou alguma coisa, ele digitou alguma coisa aqui, ele te diz a lei, ele te diz o parágrafo, ele te diz tudo. Então, você que acha que já está habilitado para dar aula, comece a emergir mais ainda no conhecimento. Comece a mergulhar mais ainda no conhecimento. Tire pelo menos meia hora todo dia para ler acerca daquele assunto que você ministra. Sabe por quê? Porque quanto mais você conhece, mais segurança você vai ter para ministrar sobre esse assunto. Quanto mais você lê, mais conhecimento específico você está adquirindo. Olha o que eu estou falando de conhecimento específico. Conhecimento específico não é conhecimento geral, meus queridos. O conhecimento geral é aquele que diz, não, eu sou bom em tudo, ninguém é bom em tudo. Entenda isso, ninguém é bom em tudo. Aquela pessoa que, sabe, faz tudo, é como o pato, muitas vezes. O pato, ele faz três coisas. Ele voa mal, nada mal e corre mal. Então, as três coisas que ele faz mal. Você tem que ser especialista em algo. Você tem que ser muito bom em algo. Você tem que, sabe, ser o cara, ser a pessoa, ser a referência em algo. Eu decidi que seria bom ministrando aulas, dando palestras, ensinando. Então, nos últimos 41 anos, é o que eu venho fazendo. É o que eu venho trabalhando. Mas as tecnologias mudaram. Quando eu dava aula lá no passado, é diferente de dar aula hoje. Quando eu ensinava no passado, é diferente de ensinar hoje. Quando nós imaginávamos que nós estaríamos com pessoas de várias cidades do Brasil em uma sala, ensinando através de uma câmera. De forma nenhuma, era algo improvável. Então, a forma que eu dou aula na sala de aula, no presencial, ela tem que ser diferente da forma que eu estou dando aula aqui. Vocês estão entendendo? Só que as pessoas, muitas vezes, elas acham que não. Ela acha que simplesmente aquilo que já detém de conhecimento serve para tudo, para qualquer momento e para qualquer hora. Este fato não é real. Por isso que nós temos pessoas que simplesmente cumprem tabelas, realizam tarefas, executam tarefas, e outros são excelentes naquilo que fazem. E outros crescem naquilo que fazem. E outros vão além naquilo que fazem. Numa época dessas, alguém chegou comigo e disse, bispo, o senhor pode fazer a celebração do nosso casamento? A pessoa me ofereceu R$3.000 para ir fazer a celebração do casamento dela, eu não fui. Mas existe hoje um mercado, que é o mercado de celebrantes, e que não tem nada errado nisso. Entendam que são pessoas que se especializaram em realizar celebrações. Quem é o celebrante? O celebrante que hoje conquista auditórios, que hoje conquista mercados, que hoje vai além do normal, é aquele que é excelente. Tem muitos pregadores, queridos, que eles vão pregar em igrejas, e quando terminam de pregar, mal recebem o dinheiro do Uber para voltar. Eu não estou entrando no mérito se é certo, se é errado, se não é ou não é. Eu estou falando do fato em si. E enquanto outros, quando terminam a pregação, são muito abençoados. E eu não quero discutir aqui se você acha errado, se você acha certo, não é esse o fator. O que eu estou falando é, você está fazendo o seu trabalho de que forma? Quem é você? Quais são as qualificações que você tem? Nós montamos este curso e a finalidade, além de ensinar sobre o juiz de paz eclesiástico e celebrante, era preparar os embaixadores que desejam abrir turmas de juízes de paz nas suas cidades, que desejam ministrar cursos em parceria conosco. Ministrar cursos presencialmente. Ele quer chegar lá e ele vai montar uma turma e vai passar 4 horas, 5 horas, 6 horas ministrando pessoalmente aquele curso. Então, é essa a finalidade. E para isso, você não tem que ter 10 horas de conhecimento. Você tem que ter 100, 150, 200 horas de conhecimento. Vocês devem lembrar que na aula passada,
Eu falei para vocês do conhecimento da igreja, dos usos, dos costumes, das práticas que têm que ser observadas, correto? Então, eu parto do princípio que eu não posso simplesmente dizer não pode se eu não estou respaldado por alguma coisa. O Estatuto, pastor Ramon, da igreja, o que é que ele diz? Porque o Estatuto é o documento máximo da igreja. Ele deve prever todos os casos da aceitação ao desligamento, das condutas para uma penalização ou não. Então, o Estatuto é aquele documento que deve conter todas as situações, ou praticamente as principais situações que ocorrem. Porém, esse estatuto, muitas vezes, muitas igrejas não conseguem regularizar-se porque o estatuto foi feito conforme a cabeça de alguém. E essa cabeça fere o Código Civil. Então, o estatuto ele tem que estar numa consonância entre as leis, regimentos internos que regem a igreja e o que diz a lei. Nós estamos falando aqui de profissionalismo, claro que estamos falando de profissionalismo. Por quê? Porque para Deus as coisas deveriam ser muitas vezes melhores do que na própria vida profissional secular. Vocês concordam ou eu estou errado? Você deveria fazer a primícia, o melhor. Imagine você amanhã, você estando em uma sala de aula. E você estando numa sala de aula, ministrando um curso, que o ICI, através da Ordem dos Ministros Globais, vai certificar e vai credenciar os alunos aí na tua cidade. Eu posso não estar lá, é você que está lá dando aula. Mas o aluno vai receber uma documentação de um órgão, e este órgão realmente está sendo bem representado por você? Este órgão realmente está sendo referência para os demais, ou junto a você o órgão está se queimando? Nós estamos num processo. Quando eu estou aqui com vocês, que eu abro esta live, é para dizer a vocês, da mesma forma como eu estou fazendo, vocês vão poder ministrar cursos. Quem sabe, numa dessas segundas-feiras, ou quartas, ou sextas, tenhamos 30 pessoas ao mesmo tempo dando aula de capelania, dando aula de Juiz de Paz online. Eu terei o máximo prazer em dizer, irmão, você vai usar o programa tal para usar o teu celular como câmera, você vai usar o programa tal, você vai usar o tal, você vai usar o tal, ensinando essas pessoas a poderem estar fazendo exatamente o que eu estou fazendo aqui. Porque isso é crescimento, queridos. É assim que a gente se desenvolve. Eu gostaria de, daqui a algum tempo, pastor Ramon e demais, ter pessoas que cheguem comigo e digam, bicho, eu estou preparado, já vou montar a primeira turma. Pronto. Eu gostaria, pastor Valdeir, de chegar e dizer, vamos lá na Bahia. Vamos lá em Salvador, vamos ministrar uma turma para quantos? Para 20, para 30, para 50, para 100, para quantos forem. E eu chegar lá e empossar oficialmente o pastor Valnei lá em Salvador e dizer, pastor, olha, meus queridos irmãos, eu estou aqui com o pastor Valnei. Pastor Valnei não é aluno, ele é um embaixador. Ele é quem nos representa e nós viemos aqui para honrá-lo. Ele vai ministrar o curso, nós vamos estar aqui juntos ajudando. Esse é o nosso trabalho. É assim que se faz o crescimento e desenvolvimento. E o pastor Valnei, no tempo que eu estiver lá com ele, eu vou dizer, pastor Valnei, pega uma câmera aí, pega o seu celular, pega um computador. Eu vou ensinar para o senhor o que eu faço, como eu faço, para que o senhor comece a ministrar cursos. Esse é o meu papel. Nós não estamos numa disputa, nós não estamos querendo saber se o outro... Não, nós estamos para crescermos juntos, para desenvolvermos juntos. Você está entendendo o porquê deste curso de Juiz de Paz Eclesiástico Celebrante? Você está entendendo a importância de você pegar... Hoje eu postei vídeo e postei o manual do Juiz de Paz. Quando for amanhã, eu vou postar a lista de documentos no grupo dos alunos inscritos. O modelo dos documentos. Qual é o documento para que seja feito a ata? Qual é o documento para ser levado no cartório? O que o cartório pede? Tudo aí para você. Então, isso, aprende-se, queridos. Entenda isso, você aprende. Você saber que quando o noivo, os noivos chegarem lá, eu vou dizer para eles muito bem,
Vocês já estão cientes e tal, fizeram curso de noivo, passaram por todo aquele processo, vamos agora para a parte documental. Você deverá ir até o cartório, você deverá ter 2 testemunhas maiores de 18 anos, você deverá apresentar essa documentação. Caso, e aí eu não vou de novo entrar na linha doutrinária ou de costumes, caso você seja viúvo, você tem que levar a certidão de viuvez. Caso você tenha sido casado por motivo justificado, você é divorciado, você tem que levar a certidão averbada. Aí eu vou orientar os noivos para que eles possam sair dali e até o cartório. Chegando no cartório, eles façam o que tem que fazer, tragam de volta. Eu vou, nós temos a minha igreja que tem secretária que faz. Amém, queridos. Mesmo tendo, quando ela fizer tudo isso, eu vou lá e vou dar uma olhada. Porque quem vai assinar aquilo sou eu. Quem vai ser o responsável por aquele casamento não ser anulado por um erro de documentação sou eu. Entenderam, queridos irmãos? Então, isso você vai ter acesso. Você vai ter acesso aos modelos de documentação, você vai ter um modelo de ata. Na minha igreja, quem vai vir celebrar o casamento é o pastor fulano de tal. Este pastor tem que ter a documentação dele. O cartório, pode ser que o cartório peça um documento da igreja autorizando, dizendo que aquele pastor está autorizado a celebrar o casamento no dia tal, na hora tal, na minha igreja. Se o cartório assim o desejou, eu já estou com o modelo pronto do documento, preencho, entrego para os noivos e eles levam no cartório. Isso está preparado, pastor José. Isso está preparado, pastor João. Isso está preparado, pastor Joelson. Isso está preparado, pastor Jair, missionária Rosemary, missionária Laís, pastor Valdeir. Isso está habilitado para realizar essa tarefa. Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? Vocês aqui nessa sala estão sendo preparados, queridos, para ministrarem cursos de juiz de paz nas vossas cidades, nas vossas igrejas. O conhecimento está no papel. O conhecimento você vai adquirindo na leitura. Mas há um algo que não é a leitura. É aqui que você começa a desenvolver. É quando você descobre que, para ser alguém bem-sucedido naquilo que eu vou fazer, eu tenho que ser ético, eu tenho que ter conhecimento e eu tenho que saber me comunicar. Então, a partir deste tripé, tudo começa a acontecer. Exatamente neste tripé. Então, observem bem. Pastora Bela, o que eu preciso, então, para ser um juiz de paz? Eu preciso ter o conhecimento da legislação, eu preciso ter o conhecimento da doutrina, usos e costumes da igreja em que eu estou ou da igreja que eu fui convidado para fazer uma celebração. Por que eu preciso, pastor Valdeir? Porque uma coisa é o conhecimento que eu tenho na minha igreja. Outra coisa é o uso, costumes e demais coisas da outra igreja. Daí, na aula passada, falar a vocês que a celebração de um casamento não é uma pregação. A celebração de um casamento, você está ali para fazer algo específico. Qual é o seu algo específico? É orientar aqueles dois que estão ali na frente com uma palavra de fé, de esperança, de renovação. E esta palavra transbordar para os pais, para os familiares e para os amigos. Só é essa a tua finalidade ali. Alguém diz, eu já ouvi várias vezes isso acontecer, a pessoa vai realizar uma celebração de casamento e começou a se abrir a Bíblia e disse, nós estamos aqui para realizar essa celebração de casamento, mas não podemos perder a oportunidade de falar para aquelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo, de falar para aqueles que não tiveram um encontro. Não é este o caminho. Você estar ali com uma finalidade específica, queridos. Mas tem pessoas que são tão fervorosos, que são tão santos, que são tão crentes, que eles dizem que não podem perder nenhuma oportunidade. Só não pode vir a pegar a página dos livros do dia a dia dessa pessoa, porque a sua santidade exacerbada, muitas vezes, é só ali no culto. A oportunidade que não perde de jeito nenhum é só ali no culto. Então, quanto mais eu quero ser, mais eu devo demonstrar.
Tem uma história muito engraçada, uma história de uma criança que o pastor foi visitar uma família e a criança ficava rodando ao redor do pastor, e rodava e não saía dali, e o pastor já incomodado e tal, e a mãe grita lá na cozinha: menino, sai daí! Deixa de perturbar o pastor, o que é que tu está fazendo aí rodeando o pastor? Eu estou atrás da outra cara do pastor, porque aqui em casa o papai diz que o pastor tem duas caras. E pior é que se o pastor tiver mesmo duas caras. Pior ainda, porque parece que eu sou uma coisa aqui, mas não sou a mesma coisa aqui. Isso não indica, queridos, que eu sou uma pessoa que não vou errar. Nós cometemos erros, nós ficamos com raiva, nós nos entristecemos, nós às vezes falamos de forma mais áspera, às vezes nós podemos até dizer alguma coisa que não queríamos dizer. Mas a Bíblia, ela já nos orienta com isso. Irai-vos, mas não pequeis. Não deixe que a vossa ira se ponha, que a noite se ponha sobre que se ponha sobre a vossa ira. Eu esqueci o verso normal. O que ele quer dizer? Que tudo tem tempo. Aconteceu. Não deixe que aquilo se prolongue, não deixe que aquilo vá para frente, não deixe que aquilo tome uma situação além daquela devida. Correto? Então, queridos, o que eu posso fazer? Primeiramente, eu tenho que ser uma pessoa ética. Segundo, eu tenho, pastor Jair, de adquirir conhecimento. Qual é a fonte principal para o conhecimento? Leitura. É a leitura. Quanto mais eu leio, mais conhecimento eu vou adquirindo. Mas qualquer leitura, não, leituras específicas. Aí vai a história da informação e do conhecimento. Eu quero adquirir conhecimento sobre o juiz de paz. Eu vou ler tudo sobre o juiz de paz que eu encontrar. Umas coisas eu vou concordar, outras coisas eu vou discordar. Eu vou entrar no chat GPT, eu vou entrar no Google, eu vou entrar em todos, vou entrar no canal do YouTube, vou ver aquele ali ensinando, vou ver aquele outro ensinando, vou ver aquele outro ensinando, vou reter o que é bom e desprezar o que é ruim. Mas vou adquirir conhecimento. A carga horária de conhecimento, pastor Ramon, que eu tenho que ter, ela deve ser pelo menos 20 vezes maior do que o do meu aluno. A carga de conhecimento que eu devo ter deve ser pelo menos 20 vezes maior do que o do meu aluno. Para quê? Para que eu não seja pego de surpresa. Muitas vezes, meu querido, aqui nessas salas como essa, como em sala de aula, eu já encontrei pessoas que vieram única e exclusivamente para querer afirmar que conheciam mais do que a mim. Então, eles não vieram para o curso para fazer o curso. Eles vieram para se autoafirmar. E como é que ele se autoafirma? É pegando o professor despreparado, perguntando esse professor. Ele está ali, ele tem conhecimento, ele adquiriu conhecimento, então ele está ali mais para chamar a atenção. Ele está ali mais para ser o centro das atenções. Ele está ali para mostrar que o conhecimento dele é maior do que o do professor. Isso já aconteceu muitas vezes em sala de aula comigo durante todos esses anos. Sabe o que eu estava fazendo hoje? Estudando sobre o juiz de paz eclesiástico celebrante. Eu entrei no chat de GPT, entrei ali, entrei acolá, passei horas lendo coisas novas, vendo se teve mudança, vendo se teve alteração, horas fazendo isso. Mas, professor, o senhor escreveu um e-book, o senhor escreveu isso, o senhor escreveu aquilo, o senhor já dá aula disso, essas coisas não importa, querido. Alguma coisa anterior, antigamente, eram 90 dias o programa, hoje é 15 dias. Olha só se eu continuar dizendo que eram 90 dias. Vocês estão entendendo o que eu quero explicar a vocês? Você tem que estar em constante aprendizado se você quer ser um professor, um instrutor, aquele que está preparado para conduzir e ensinar outras pessoas. Nós temos que deixar de ser arrogantes, queridos. Nós temos que deixar de ser prepotentes. Nós temos que deixar, e quando eu digo assim, eu não estou falando para vocês, que eu não conheço a vida individual de vocês. Eu estou falando em termos gerais. Então não pegue como para você, por favor, tá? Nós temos que ser humildes para aprender. Sabe? Nós temos que ser humildes para aprender, mas devemos ser fortes e firmes para ensinar. Vou repetir, nós temos que ser humildes para aprender, mas devemos ser fortes e firmes para ensinar. Aquele que ensina deve ensinar com convicção, com certeza, sem titubear. Você deve olhar a pessoa no olho, você deve falar aquilo que você acredita, você deve
colocar a posição que você acredita. Eu não estou falando de discussão, de embate, não, mas as pessoas vão olhar para você e vão dizer, ele conhece do que ele está falando, ou vão dizer, ele não sabe do que ele está falando. Isso vai depender do tom da sua voz, isso vai depender da entonação da sua voz, isso vai depender do gestual, de como você fica diante das situações. Eu sou livre para aprender, mas sou firme para ensinar, com convicção, com firmeza e com certeza. Para quê? Para que estabeleça-se uma situação. Qual é essa situação? Eu sou o professor, você é o aluno. Em outra situação, eu posso estar sentado ali como aluno e você ser o professor. Mas você tem que estar preparado para ensinar. Se hoje fosse te dada a oportunidade de você ministrar um curso de capelania, o que você faria, por onde você começaria, quais as etapas que você ensinaria, o que você ensinaria para o aluno? São perguntas que nós temos que nos fazer. E se nós conseguirmos encontrar as respostas, nós vamos dizer, está na hora de fazer. Está na hora de exercer aquilo dali. Se você fosse ministrar um curso de juiz de paz, você que já celebrou casamentos, você que já celebrou cerimônias fúnebres, você que já celebrou que já fez outras cerimônias, você está preparado para ministrar o curso de juiz de paz eclesiástico celebrante? Você está preparado para montar uma turma? Você está preparado para dar de 4 a 6 horas de aula em sábado inteiro para aquela turma? O que você vai ensinar para ele? Como você vai desenvolver esse conhecimento? Como as pessoas te veem no local onde você está? Qual a referência que elas têm de você? Essas são algumas perguntas que têm que ser respondidas. Não é por você ser um pregador que você vai ser um bom juiz de paz eclesiástico, sabe? Tanto aquele que exerce a profissão, quanto aquele que ensina e forma outras pessoas. Entenda bem esta parte, compreenda bem esta parte. Compreendendo bem, o demais é conteúdo a ser adquirido com material a ser estudado. Prazos, formato, a pessoa chegou aqui comigo, eu já estou com o modelo pronto. Eu vou entregar aquele modelo e vou mandar a pessoa fazer. Então, os modelos de documentação, isso tudo se tem, queridos. Os prazos já se sabe, está ali tudo descrito. O que não se tem é justamente o conhecimento, a ética, para ser o juiz de paz ou o professor respeitado e que as pessoas queiram convidar para sempre estar ali com eles. Cada igreja ela tem realmente um procedimento. Tem o curso de noivos. O curso de noivos é 5 dias, é 2 meses, é 3 meses. Cada igreja ela tem um formato disso daí. Então, a pessoa para casar tem que passar pelo curso de noivos. Nesse curso de noivos já se viu documentação, já se falou sobre todos os procedimentos. Antes de ter esse casal, você já sabe se eles têm algum impedimento. Então, todos esses fatores, eles antecedem muito, né, a ida para cartório ou coisa parecida. Por quê? Porque você... mas essas pessoas chegaram aqui na minha... Aí tem um outro fator. As pessoas não são da sua igreja. A mãe de um dos noivos é da igreja. Mas as pessoas não são de outra igreja. O que eu faço, então? É uma boa pergunta. Certo? Você vai fazer o quê? Essas pessoas já fizeram o curso de noivo na igreja deles. Qual é o teu procedimento? Depende. Cada igreja tem um procedimento. A sua igreja age de um jeito, a outra age de outro, a outra age de outro formato. Mas o conhecimento que você deve ter dos noivos é fundamental, principalmente para que você possa realizar uma cerimônia memorável. Então, quanto mais você conversar com eles, quanto mais você buscar informações e quanto mais você acompanhar o processo, mais fácil e menos risco de se ter problemas, certo? Então, tudo tem que ser feito a partir do quê? Do bom senso. Qual é o bom senso? Aquela igreja, ela tem um costume que a sua não tem. Aquela igreja tem um formato que a sua não tem. E esse bom senso vai levar a uma série de outras coisas. Aquela igreja ali é mais liberal, a sua não é. A noiva veio com um vestido com um decote enorme. E aí, como é que você vai agir no dia da cerimônia? E são tantos esses fatores, por isso que talvez vocês não tenham entendido quando eu disse ética, conhecimento
e comunicação. Olha como esse tripé aqui, ele está em todo esse processo. Ético, conhece e sabe se comunicar. Esse é o tripé do juiz de paz. Por quê? Porque ele vai se deparar... Jesus, tem uma pessoa me pedindo para entrar agora, eu vou orar por esse irmão, para que Deus tenha misericórdia da vida dele. Então, observe bem. Até você vai se deparar com situações que a mãe é da igreja, a filha é de outra igreja e o noivo não é crente. É uma situação. Outra situação, a noiva é da igreja, o noivo é de outra igreja e os costumes são totalmente diferentes entre essa igreja e essa daqui. Então, você vai se deparar com N situações. Quando nós estamos falando que o pastor é o juiz de paz, é o celebrante, é o que vai realizar aquele casamento. Mas existe outra situação. A mãe, a família, é uma família tradicional aqui da igreja, está há muitos anos na igreja e tudo. E os filhos pediram para casar na igreja, que a mãe frequenta. Mas pediram para uma outra pessoa fazer a celebração de casamento. Você, se for necessário, você vai fazer um documento atestando que aquela pessoa pode realizar o casamento na sua igreja. E aí? Você não conhece a pessoa. Você não sabe quem ele é. Você não sabe se ele tem o mesmo critério ético que você tem. Que não é simplesmente subir no altar e fazer a celebração. Entenderam? É bem além disso. Você disse não para determinada coisa, deu uma tribulação na tua igreja, porque a irmã ficou, a família ficou chateada, o outro ficou chateado. Você disse sim para aquele pastor, aquele juiz celebrante que vai celebrar na tua igreja. O cara chegou lá, fez um monte de bobagem, falou um monte de bobagem que não tem nada a ver, que feriu as crenças, costumes da tua igreja. E olha só como a coisa toma. Como é que eu vou agir neste momento, nessas situações? É o juiz de paz eclesiástico ético, é o juiz de paz eclesiástico que detém conhecimento. E, principalmente, é aquele que sabe se comunicar. Porque até o não, se dito da forma correta, ele se torna suave. Até o não, pastor José, dito da forma correta, ele se torna suave. Eu não tenho problema hoje na minha vida. Antigamente eu tinha, eu vou ser sincero com vocês, eu tinha muita dificuldade de dizer não. Hoje eu não tenho problema para dizer não. Eu não preciso ser ignorante, estúpido, arrogante, prepotente para dizer não. Mas eu necessito dizer não. Há situações na nossa vida que elas têm que ser ditas. Não. E aí aquilo que eu já falei na aula passada, o não pode ser libertador, o não pode ser salvador, o não pode evitar conflitos, o não pode evitar problemas. Eu vou dizer não para aquele pastor que querem trazer para celebrar o casamento na minha igreja. Como eu posso dizer sim? O meu não tem que estar acompanhado de conhecimento de causa. Eu tenho que saber por que eu estou dizendo não. Eu tenho que ser ético ao dizer aquele não. Então, vou voltar para a origem do que é e quem pode ser o juiz de paz eclesiástico celebrante. Primeiro, é alguém ético. Segundo, é alguém que pega os livros, pega as apostilas, pega os manuais, pega a legislação, as datas, os regulamentos, a documentação e tem conhecimento. É alguém que sabe qual é o código de conduta da sua igreja e da igreja onde ele pode realizar aquele casamento, ou o velório, ou o que for. Você muitas vezes foi convidado para realizar uma cerimônia fúnebre, meu querido irmão. E aí você chega lá e foi antiético. Você falou coisas que não tinha que falar. Você entrou em situações que não deveria entrar. Por quê? Porque faltou ética e porque faltou conhecimento. Às vezes você tem ética, tem conhecimento, mas você não soube se expressar naquele local, sabe? As pessoas esperavam uma palavra diferente, uma palavra de alento, uma palavra que amenizasse a dor tão grande naquele momento e você não soube levar com o tom certo, com a entonação certa, com a impostação de voz certa. Eu vi um determinado momento uma cerimônia fúnebre que o pastor estava com a camisa floral. Ele estava com a camisa floral. Ah, mas tem que ir de preto? Não, tem que ir sóbrio.
Tem que ser uma pessoa que não chame atenção. Tem que ser uma pessoa que esteja condizente com aquilo que está acontecendo ali naquele local. Então, eu vejo alguns cursos pela internet, eu assisto alguns cursos que eu vejo, alguns vídeos na internet, ensinando sobre juiz de paz, onde a pessoa só fala sobre legislação, só fala sobre a lei tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e está formando o quê? Robô. Os juízes de paz são pessoas que celebram, que fazem celebrações horríveis, sem vida, sem ânimo, sem amor. São pessoas cheias de conflitos, são as pessoas que geram problemas no momento que deveria ser felicidade. Nós queremos te dizer que para você poder exercer essa atividade, você tem que ter esse tripé na tua vida, você tem que se fortalecer em cima desse tripé. Por isso que insistimos tanto. A ética é a base, é o fundamento necessário. O conhecimento é a solidez que você vai ter. E a comunicação é justamente o que vai fazer você crescer de uma forma segura, de uma forma correta e de uma forma que dê os resultados esperados. Primeira coisa que nós falamos aqui é que o casamento religioso, o efeito civil, ele é feito através do cartório para a igreja. Os noivos vão no cartório, verificam as datas, verificam quais os documentos necessários, quando já sabem, já levam os documentos necessários, dão entrada no cartório, o cartório faz a verificação, que é aquele prazo para ver se há algum impedimento. Não havendo impedimento, o cartório libera para que se possa realizar a cerimônia religiosa. Esses noivos, então, vão à igreja, verificam a data, falam com o pastor, com o padre, com o bispo, com quem for, verificam a data para que seja feita a cerimônia religiosa. Essa cerimônia religiosa deverá ter alguns preceitos a serem observados, que é justamente do casamento civil, que é justamente a ata, a assinatura, os padrinhos, as testemunhas, toda uma documentação que é feita na cerimônia religiosa. Quando terminou a cerimônia religiosa, então, primeiro foi o cartório. Se fez tudo inicialmente no cartório. O cartório verificou o prazo, nos 15 dias não houve nenhum impedimento e tal, liberou para que seja feito o casamento religioso. O casamento religioso foi feito na data A, B ou C. Foi feito naquela data o casamento religioso. Se assinou toda a documentação, se fez no prazo de 90 dias, eu levo até 90 dias e levo de volta ao cartório. O cartório verifica se tudo está no trâmite que deveria, e estando, ele vai, então, expedir a certidão de casamento. Então, o processo começa no cartório, vai para a igreja, da igreja volta para o cartório. A primeira aula foi quem pode ser o juiz de paz. A terceira aula, nós falaremos sobre documentação e também quem pode pegar e quais são os procedimentos para quem vai dar aula de juiz de paz. E a terceira aula é a liturgia. Eu fico feliz toda segunda-feira quando eu posso encontrar com vocês, quando posso vir aqui, quando sei que vou entrar nessa sala de videoconferência e vocês vão estar aí, para nós conversarmos, bater um papo, rirmos um pouco. E quando termina, eu estou mais leve, gente. Em vez de estar mais pesado, eu estou mais leve. Porque é bom falar com pessoas que são boas. É bom ter pessoas boas perto da gente. É bom ter pessoas que se interessam pela obra, se interessam por pessoas, que amam pessoas. Isso é algo muito bom. Então, uma vida para vocês, queridos. Eu vou agora, no mês de junho, nós vamos começar já, pessoal, as turmas presenciais em outras cidades, tá? Então, como é que vai funcionar? Você vai entrar em contato comigo e vai dizer: bispo, eu gostaria de ter uma turma de capelania e juiz de paz aqui no dia 15 de junho. Um exemplo que eu estou dando para você. No dia 30 de junho, aqui. E nós já vamos pegar e sair com a divulgação dessa turma presencial. Então, o primeiro momento é justamente esse, tá? Então, quem deseja, preste atenção, ter aula presencial, começar a trabalhar nesta área, gente, você vai entrar, você vai pensar, vai ver uma data. Não me venha com história, não façam isso, por favor. Não me venha dizer, no mês de agosto, setembro, outubro e novembro, não fala, eu não trabalho além de 60 dias.
no máximo 45. Então, para mim, dia tal do mês de junho vai ter uma turma, dia tal do mês de julho. Essa história de que eu não sei se Jesus vai vir ainda esse ano, pode vir, o pessoal ficar aí esperando, eu vou estar dando aula, e para dar aula eu não vou estar, porque Jesus veio, eu subi, aí só você vai dar aula lá, entendeu? Então, preste atenção nessa aí. Veja uma data que você gostaria de ter um curso presencial na sua cidade. Estabeleceu a data, passa essa data para mim. A partir dessa data, nós então montamos toda uma estratégia para que aquilo aconteça. Algumas pessoas, gente, elas não entendem que eu não vou fazer o que é parte delas para fazer. Às vezes as pessoas querem que eu faça tudo e eu não faço. Às vezes as pessoas não entendem quando eu não dou o retorno que a pessoa pode dar. Tem gente, que me telefona 4, 5 vezes ao dia. Eu, às vezes, não atendo, porque é difícil, pessoal. Então, o que eu faço? Eu trabalho em cima de um planejamento. O pastor José vai dizer para mim, bispo, no dia do seu aniversário, dia 28 de junho, é o 4º sábado de junho. A gente vai montar uma turma aqui na cidade para nós fazermos capelania e Juiz de Paz. Vamos juntar os ministérios. Eu vou me programar para montar o material, para montar uma estrutura de marketing para a cidade do pastor naquela data. Mas ele já se comprometeu com a data e se comprometeu comigo. É assim que as coisas acontecem, gente. A coisa não acontece, eu estou pensando, não sei o quê. Isso, sabe, eu não consigo acompanhar quem pensa muito, gente. Eu não consigo. Por isso que algumas pessoas não entendem quando eu não faço algumas coisas ou quando eu não estou tão presente ali. Se você quer, você marca a data, você marca o dia e o resto a gente trabalha juntos. Mas você já tem que vir comigo com a data e com o dia que você quer que aquilo aconteça. Vai ter lá 20 alunos, amém, vai ter 30 amém, vai ter 40 amém. A gente vai começar a estruturar aquilo para fazer. Mas você tem que chegar e dizer, é dia tal. Eu quero fazer. É assim. E o resto a gente vai fazendo. Você está entendendo? Outra coisa que eu tenho que avisar a vocês. Quem assiste a aula com caneta e papel, isso deveria ser o principal a ser feito, vai anotar a data do dia 25, 26, 27 e 28 de julho. 25, 26, 27, 28 de julho. Essa é a data da viagem missionária no interior do Amazonas. 25, 26, 27 e 28 de julho. Como é que eu faço para vir para cá? Eu vou pegar e voltar a dizer para você. Nós vamos pegar e criar situações para quem é fora. Eu quero que tenham, pelo menos, de algumas cidades, os embaixadores estejam aqui. Então, quem deseja vir para a viagem missionária de julho, vai entrar em contato comigo e vai dizer, eu vou dizer para ele o seguinte, meu irmão, vamos fazer o seguinte, vamos fazer tal fato para levantar o dinheiro da sua passagem. Então, nós vamos ajudar as pessoas com algum evento, com algum fato, com algum trabalho, para levantar o recurso para que você esteja aqui no dia 25, 26, 27 e 28 de julho. Então, quem deseja estar no barco conosco na viagem missionária para o interior do Amazonas, a data é 25, 26, 27 e 28 de julho. Eu vou dizer, vamos fazer tal coisa, vamos fazer tal coisa, vamos fazer tal coisa, a gente vai comprar passagem. Porque aqui, comida você vai ter o que comer, dormir você vai ter onde dormir, trabalho vai ter muito para fazer. Amém? Eu gostaria de ter alguns embaixadores conosco nesta viagem, fora o pessoal daqui do Amazonas. Amém, meus queridos? Então, nós já estamos com duas coisas muito bem estabelecidas. Quem quiser dar aula, montar uma turma presencial, vai pensar numa data e vai conversar comigo.